Olá, pessoal. Então, gostaria de continuar falando um pouquinho sobre funções compostas ainda, tá? E derivadas de funções compostas que a gente faz pela regra da cadeia, porque esse é um assunto bastante importante e as pessoas às vezes se confundem aqui. Então, a regra da cadeia, ela serve para a gente derivar funções compostas, tá? E o que vem a ser funções compostas? São funções em que eu tenho o y, né, a função, vai ter alguma coisa feia aqui dentro e ela pode ter, sei lá, pode estar elevada a n, né, por exemplo. Você tem uma função de fora e uma função de dentro, né? Então, pode ser coisa feia elevada a n, onde o n pode ser negativo, pode ser uma fração, tá? Pode ser só um número. Você pode ter aqui ln de coisa feia, tá? Você pode ter aqui exponencial de coisa feia, tá? Então, tem que lembrar que exponencial é uma função, tanto que no Excel, exponencial é escrito dessa maneira, tá? Então, ela é uma função. Você pode ter um seno de coisa feia ou um cosseno de coisa feia. Tudo isso aqui são opções, né, de funções compostas, tá? E é lógico que tudo isso pode estar multiplicado por determinadas coisas e todas as outras regras que nós aprendemos antes a gente não joga fora, a gente vai usar, tá bom? Então, o que diz a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia diz que se eu tiver uma função composta, tá, do tipo, só voltando aqui, escrever, né, y, né, y de u de x, tá? Então, o u seria o que está dentro desses parênteses. Então, se eu tiver uma função composta, dy dx é dy du dx, tá? O que isso me diz? Vamos traduzir. Então, o u seria a coisa feia, tá? O u seria a coisa feia, função feia que está dentro desses parênteses atrapalhando a vida de você. Então, aqui eu teria um u de x. Tá? Tá? E aí, o que isso me diz? Isso me diz que a derivada da função é dy du dx. O que é dy du? Dy du é a derivada da função de fora, tá? Ou seja, nesses casos, seria a derivada do ln, derivada da exponencial, derivada do seno, derivada do cosseno, derivada de coisa elevada a n, tá? Então, isso aqui, eu vou chamar aqui, então, isso aqui é derivada da função de fora. Da função de fora. E isso aqui é du dx. O u de x é a função que está dentro, né? Dentro do que a gente está falando, né? Dentro do parênteses, né? Então, u de x é a função de dentro, tá? Então, isso aqui é derivada da função de dentro. Da função de dentro. Tá? Então, gente, o mantra para se derivar, para se usar a regra da cadeia,
Como a ordem aqui não importa, e em geral a derivada da função de dentro é mais simples, né? Ela já deixa a coisa algebricamente mais fácil se a gente derivar a função de dentro primeiro. Isso aqui é a mesma coisa, né? Então, vou colocar aqui, isso aqui é a mesma coisa que du dx, dy dx, du, tá? dy du. Então, o que que a gente faz? A gente costuma, o mantra, né, que a gente utiliza, para a regra da cadeia é derivada da função de dentro vezes derivada da função de fora. Derivada, vou colocar só da de dentro, tá? Derivada da de dentro vezes derivada da de fora. E é isso que vocês vão ter que memorizar, derivada da de fora. Tá? Então, omiti aqui função só para não perder tanto tempo. Tá? Então, é derivada da de dentro vezes derivada da de fora. Então, vamos, né? Vamos lá, vamos à obra, né? Vou fazer um exemplo aqui de aplicação disso usando esse mantra, derivada da de dentro vezes derivada da de fora. Tá joia? Então, vamos lá. O exemplo é y igual a 3 exponencial de menos x ao quadrado mais 1, tá? Então, a gente tem que lembrar, não pode, alguns alunos erram, tá? Isso aqui a gente não usa potência para derivar, alguns alunos usam, infelizmente, regra da potência, erroneamente, mas assim, isso aqui não é, isso aqui é uma função composta, tá? Então, isso aqui é 3 exponencial, se você quiser, você pode até escrever, se isso te ajudar, 3 vezes a exponencial de menos x ao quadrado mais 1, tá? O 3 é uma constante multiplicativa, ele vai ficar paradinho na hora que a gente derivar, tá? Mas vamos identificar, tá? Isso aqui é a função de dentro, tá? E a função de fora é 3 elevado a e. Então, isso aqui eu posso reescrever. 3e elevado a u, tá? Então, agora, gente, eu vou fazer direto e rápido, usando o mantra derivada da de dentro vezes derivada da de fora. Então, vamos lá. Então, eu tenho que, tô procurando aqui dy dx, derivada da de dentro vezes derivada da de fora. Bom, derivada da de dentro vai dar, a função de dentro é menos x ao quadrado mais 1, derivada da de dentro vai dar menos 2x, vezes, né, derivada da de fora. Derivada da de fora, 3, né, o 3 vai ficar paradinho porque é uma constante, e elevado a u, derivada de exponencial é exponencial. Então, derivada de exponencial de u é exponencial de u. Acabei? Não, não acabei. O que falta fazer? Só substituir o u. Então, vamos substituir o u. Substituindo o u aqui, nós temos, fazer aqui direto. Isso aqui vai dar, então, só já multiplicando, vai dar menos 6x exponencial de u. U é menos x ao quadrado mais 1. Então, a minha resposta final, vou colocar aqui embaixo, só repetindo, né? Minha resposta final ficou menos 6x vezes exponencial de menos x ao quadrado mais 1, tá? Então, essa é a resposta final desse exercício.
tá? Fazer mais um. Ainda utilizando, então, sempre lembrando desse mantra, né? De que derivada de uma função composta é derivada da de dentro vezes a derivada da de fora, tá? Conforme vocês treinarem bastante isso, vai ficar cada vez mais fácil de lembrar. Então, vamos fazer aqui 4 vezes ln de 5x ao cubo mais 2x, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou identificar o que é a função de dentro e o que é a função de fora. Função de dentro é o que está dentro do parênteses, então, isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser o meu u de x, tá? E a função de fora, só reescrevendo aqui, então, ela vai ser o quê? 4 ln de u, tá? E agora eu vou fazer, já direto usando o mantra, derivada da de dentro vezes derivada da de fora. Então, dy dx é igual derivada da função de dentro. Quanto que vai dar a derivada da função de dentro? Derivada da função de dentro vai cair aqui pela regra do tombo, né? Regra da potência. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 3, 15. X elevado a 3 menos 1, ou seja, x ao quadrado, mais 2, tá? Essa é a derivada da de dentro, tá? E vai ficar isso vezes, então, assim, vou até colocar entre parênteses aqui para não me atrapalhar, tá? Sempre bom usar o parênteses, principalmente quando precisa. Derivada da de fora, 4 vezes a derivada de ln de u. Derivada de ln de u é 1 sobre x, né? É 1 sobre u, perdão. Muito cuidado aí, tá? É 1 sobre u. Estamos derivando com relação a u. Então, ficou desse jeito. Acabou? Não. Para acabar, o que falta fazer? Falta substituir o valor de u. Aí acaba. Então, vou substituir aqui embaixo, já para ter a resposta final, tá? Então, eu tenho que dy dx é 4, tá? Coloquei o 4 na frente, porque ele tá multiplicando esse polinômio, tá? Eu não vou abrir esse polinômio, por uma questão de tempo mesmo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, ele vai ficar 4 vezes 15x mais 2, só tô repetindo aqui, e vou substituir o u. O u, quanto que era? O u é 5x ao cubo mais 2x. Então, vem aqui, 5x ao cubo mais 2x, tá? Então, essa aqui é a resposta desse exercício, tá? Tem uma coisa interessante que para derivadas de ln, né? Então, existe uma regra que sai diretamente da regra da cadeia, né? Mas que vocês podem decorar, que vai ser derivada de ln de u de x é igual a derivada de u sobre u, tá? Então, vai ser derivada de u, vou colocar então na outra notação, u', tá? Sobre u, tá? Então, essa aqui é uma regrinha, tá? Vocês notem, então, que o que nós temos aqui é 4 vezes, né? O 4 é por causa disso. Aqui tem a derivada, né? Da função u. E aqui embaixo o próprio u, tá? É uma regrinha que vai sair pura e simplesmente
e diretamente da regra da cadeia, tá? Então, assim, vocês não precisam decorar, sabendo a regra da cadeia, vocês vão chegar nesse resultado, tá? Só chamando atenção aqui a algumas coisinhas, né? Então, e só revisando aqui, né? O que eu fiz, aqui, o que eu fiz, então, foi, essa é a derivada da de dentro, tá? Seria o du dx, tá? Vezes dy du, tá? Tô colocando aqui só para ficar mais claro o que eu fiz, mas vocês podem voltar nas notas de aula que vocês vão entender. É a derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora. Também queria chamar a atenção, novamente, só porque esse é realmente um problema que eu noto muito nas provas, tá? Que as pessoas erram. Não esquecer que a exponencial, né? Embora ela nem sempre tenha um parênteses aqui em cima, né? A gente não costuma pôr esse parênteses porque não precisa, né? Mas a exponencial, ela é uma função, o que tiver aqui em cima da exponencial é a função de dentro, tá? É a função de dentro. Se for só x, tudo bem. Derivada de exponencial de x é exponencial de x. Mas se for algo mais feio, vocês têm que usar a regra da cadeia, tá? Então, não esquecer, isso aqui não se usa regra da potência para calcular derivada de exponencial, não confundam isso, por favor. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e estudem bastante, tem que fazer bastante exercício, treinar muito regra da cadeia, porque o que vai acontecer é que a gente vai aprender novas regras aí, tá? Ainda não acabou tudo, ainda existem produtos, quocientes, né, que a gente pode usar, e o que vai acontecer é que todas as regras a gente vai usar misturadas, né, então assim, não é porque a gente aprendeu a regra da cadeia quadradinha que a gente vai usar a regra da cadeia quadradinha. Vai misturar a regra da cadeia com produto, regra da cadeia com quociente, regra da cadeia com todas as outras regras que a gente usou, né? Soma, e, enfim, potência, tudo, tá bom? Então, estudem bastante e vou ficando por aqui. Tchau, tchau.